Olá, meus queridos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja na tua vida. Quero transmitir uma palavra e te convido a vir comigo em uma breve meditação na preciosa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse antes de ir para casa, isso há 2000 anos praticamente, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, está no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 15 a seguir. O Senhor Jesus estava encerrando o seu ministério na terra. Ele precisava ir para casa. E ele, antes de ir, ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Senhor Jesus estava perto de concluir aqui o seu ministério. E ele então deixou formadas as bases da sua igreja. Eu não canso de me falar isso. Não canso de falar isso. As bases da igreja são os 12 apóstolos, nenhum mais. A igreja fiel do Senhor está afirmada no Senhor Jesus Cristo, em sua palavra e na doutrina dos apóstolos. E ele, antes de ir para casa, ele chamou os apóstolos em particular e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Está no evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo 16, eu quero ler o verso 15 a seguir. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. O Senhor Jesus Cristo, assim que encerrou o seu ministério, ele convida os seus discípulos, os seus seguidores, para se despedir deles. E subiram no Monte das Oliveiras para se despedir do Senhor Jesus. É triste se despedir de quem a gente ama. Acredito que os discípulos estavam muito tristes. Os seus seguidores estavam muito tristes, porque o Senhor, a quem o amava, estava indo embora. Mas era necessário. É um provérbio que diz que tudo que é bom dura pouco. Mas o ministério do Senhor Jesus foi precioso na terra. Precisou encerrar o tempo aqui. O Senhor Jesus Cristo estava ressuscitado. Ficou aqui ainda 40 dias. E nesses 40 dias ele se encontrou com os 2 discípulos no caminho de Emaús e conversou com eles. E quando estava caindo a noite, já chegando no lugar, os discípulos convidaram ele para ficar aquela noite ali. Ele entrou na casa deles e no momento, certamente, da janta, do jantar, eles fecharam os olhos para dar graça. E quando abriu os olhos, a terceira pessoa, o terceiro personagem, tinha sumido. Então um disse para o outro: seu coração não ardia quando ele falava? Porque a voz do Senhor Jesus Cristo é serena, tranquila, porém poderosa. E ele sentia o ardor quando ele falava. A palavra dele é poderosa e ungida.
O Senhor Jesus Cristo também se apresentou aos discípulos. E quando ele se apresentou aos discípulos, ele os disse: Pai seja convosco. E eles estavam amedrontados, porque recentemente o Senhor Jesus tinha ressuscitado, e eles sabiam em seus corações que a perseguição seria forte para o lado deles. Passando-se um tempo, o Senhor Jesus os visita novamente. Da primeira vez, Tomé não estava, e os discípulos falaram para Tomé: o mestre veio aqui, o mestre se apresentou aqui. E Tomé, incrédulo, apático, ele disse: eu só acredito vendo. Na segunda vez, o Senhor Jesus se apresenta a eles e disse: Pai seja convosco. E o Senhor Jesus vai exclusivamente para Tomé. E pega a mão de Tomé e coloca no seu lado ferido, em suas feridas. E Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, agora porque viste, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Seja crente, não incrédulo. Este é o desejo maior do Senhor Jesus Cristo. É que todos nós, seres humanos, sejamos crentes. Mas crentes na sua pessoa, na sua palavra. Porque somente Jesus Cristo tem palavra de vida. Somente Jesus Cristo pode, através da sua palavra, transformar vidas humanas, como ele fez com o centurião de Cafarnaum, como ele fez com Nicodemos, como ele fez com várias pessoas em seu tempo. E ele iria fazer, através da sua palavra, milagres estrondosos, posteriormente falando. Isso aconteceu na minha vida. A palavra dele transformou a minha vida. Você se lembra o dia em que você aceitou a Jesus Cristo? Eu me lembro. Cada um de nós que um dia aceitemos a Jesus, temos guardado como um tesouro o dia, a hora e o momento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso é que se faz necessário a pregação do Evangelho. Porque o ser humano é neutro. O ser humano, ele já nasce debaixo do pecado. O ser humano tem um tempo de salvação gratuita. Todos nós passamos por isso. E qual é o tempo de salvação gratuita? É o tempo da inocência. É o tempo do nosso nascimento até uma certa idade. Pelo que penso, isso é o que penso. Acredito que o ser humano, a criança, de 0 a 7 anos, isso é o que eu acredito, ela está inocente diante de Deus. Esse é o tempo de salvação gratuita. Tanto que no momento do arrebatamento, milhões e milhões e milhões de crianças dos berçários, do jardim de infância, das casas, dos apartamentos, serão arrebatadas, mesmo sem aceitar Jesus. Porque as crianças têm o tempo. Todos nós, seres humanos, tivemos o nosso tempo de inocência. O Senhor Jesus Cristo, antes de ir para a glória, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. A criança inocente não precisa acreditar. Mas tem uma certa idade que ela já passa a ter conhecimento. E é preciso, então, os pais falar de Jesus para elas. Pelo que penso, é de 0 a 7 anos. Eu não estou ensinando aqui uma doutrina, não estou batendo no martelo
Não estou batendo martelo sobre isso, é o que penso. De 0 a 7 anos, as crianças são inocentes. Mas o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar, é necessário acreditar. Quem acreditar e for batizado, é necessário se batizar também. Ele disse: quem acreditar e for batizado será salvo. É necessário acreditar na palavra de Deus. Por isso é o que o profeta Isaías, lá em Isaías 43, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor. Se faz necessário acreditar na palavra de Deus, na pregação da sua palavra. É por isso que tem milhares e milhares de servos e servas de Deus espalhados nos 4 cantos desta terra, falando do amor de Deus, chamando as pessoas para vir ao arrependimento. Porque o ser humano só pode vir a Jesus Cristo se tiver um coração arrependido. Ninguém consegue vir a Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz, não é por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a Bíblia diz também: o Espírito Santo veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O trabalho do Espírito Santo hoje, o maior trabalho dele, é convencer seres humanos, através do testemunho da palavra, através da pregação preciosa da palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha para falar aos corações. É claro que não é fácil, porque tem outro espírito contrário, que procura impedir o ser humano de vir a Deus, de reconhecer que é pecador, de vir para Jesus Cristo. E esse espírito é o espírito do erro, o espírito do engano. Em outras palavras, é o espírito do diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele procura cegar a mente, os corações dos seres humanos, para que os seres humanos não venham ao conhecimento da verdade da palavra de Deus. Por isso é que tem muitas pessoas hoje com o coração duro, endurecido, não querem reconhecer o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Porque o ser humano, depois que passa do estado de inocência, ele passa para um estado de consciência. Ele sabe que é pecador e que precisa de Deus, mas por ele só não tem força. Então existe em toda a história do ser humano 2 lados da vida. De um lado, o Espírito Santo trabalha para trazer a revelação da palavra, a revelação do Senhor Jesus Cristo aos corações. Do outro lado, o espírito do inimigo luta para prender o ser humano num mundo caótico, cheio de dor, de treva, cheio das maldades desta vida, nos vícios, nas drogas, no crime, no roubo, nas religiões, nas coisas deste mundo, para que o ser humano não sinta a alegria, o prazer de vir para Jesus Cristo. Mas hoje, permita o Espírito de Deus passar ao seu coração a revelação da Bíblia Sagrada, porque em toda a Bíblia é Deus chamando o ser humano ao arrependimento. E aqui está bem claro, Marcos capítulo 16 e o verso 15, está bem claro que Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem acreditar e for batizado será salvo, porém, quem não acreditar será condenado. Em tudo desta vida tem dois lados: treva e luz, céu e inferno, Deus e diabo. A escolha é o ser humano que faz. Enquanto estamos no dia chamado hoje, é tempo de nos voltarmos para Deus. Jesus Cristo já chegou a dizer: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso é necessário a pregação da palavra de Deus. É necessário o ser humano ouvir a palavra, acreditar na palavra e confessar o Senhor da palavra, para que se cumpra a palavra profética que está lá no livro de Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Quanto à salvação, ela nos é oferecida gratuitamente por Deus. E a nossa salvação, o nome dela é Jesus. E Jesus Cristo disse, é claro que ele disse para um grupo de judeus. Os judeus liam a Torá, liam